A gente volta nesse bloco com mais uma reportagem exclusiva. Vamos falar mais uma vez do confronto que terminou com a morte de 3 homens e 2 mulheres ontem na zona sul de Londrina. Nós voltamos ao local do crime para tentar entender um pouco melhor tudo o que aconteceu. Essas imagens são imagens do local. Pedro Marconi foi para lá. Pedro, situação tá todo mundo com muito medo, tentando entender um pouco melhor essa história e você conseguiu sentir na pele isso por lá. Conta pra gente. Sim, Buganza, nós voltamos ao local que tudo aconteceu e que gerou muita repercussão não só em Londrina, mas também em todo o estado, para vermos a situação da chácara e também um clima entre os moradores. Da chácara estava fechada, o local foi limpo depois da troca de tiros intensa que aconteceu não só no salão onde estavam esses criminosos, mas também no entorno, nos terrenos vizinhos. Entre os moradores, o clima ainda é de medo, já que foram rajadas de tiros ouvidas por essas pessoas em um lugar aparentemente tranquilo e conhecido por ser seguro. E aí acontece tudo isso, como não poderia ser diferente, as pessoas ficam assustadas, muitas delas traumatizadas. E nós preparamos uma reportagem trazendo mais informações em relação a esse lugar onde aconteceu esse confronto com a Polícia Militar, que interrompeu ali o Tribunal do Crime, também como está a investigação por parte da Polícia Civil, além de depoimento de moradores. Vamos ver. A chácara ficou fechada no dia seguinte à troca de tiros, que terminou com 5 pessoas mortas. O lugar teria sido alugado para domingo e segunda-feira, sob o pretexto de uma festa da igreja. Mas o que estes muros escondiam era uma sessão do chamado Tribunal do Crime. O julgamento só não aconteceu porque a Polícia Militar chegou antes, mas foi recebida a tiros. Eu tava lá na área, que nem eu tava falando, recolhendo roupa, escutei os tiros, né? Aí aquele ali tava na sala assistindo televisão, ele viu, ele falou, Bisa, ó o cara ali pulando a porta. Aí eu entrei correndo pra sala, catei a neném, catei ele e saí correndo ali pra baixo, gritando pro rapaz me ajudar. A mangueira usada para lavar o salão ainda estava jogada e todos os vestígios da tarde violenta foram retirados. O espaço fica numa área afastada, na região sul de Londrina, perto do Jardim Acapulco. É um lugar aparentemente tranquilo. Ao todo, são 190 chácaras, onde muitos moradores são idosos. Mesmo sem a movimentação de viaturas, que se viu no início da semana, o clima ainda era de medo. Porque não sabe, né, se eles vão aparecer aqui ou para onde que eles foram. E a gente pede, né, segurança, né? Segundo a Polícia Civil, um homem e uma mulher, ambos da mesma família, seriam assassinados aqui dentro por conta de uma morte registrada no Flores do Campo, na zona norte de Londrina. Os imóveis vizinhos são 2 terrenos com uma plantação e matagal. Aqui, 2 covas já teriam sido cavadas para esconder os corpos dos réus do grupo criminoso. A morte que iria ser vingada é de Angélica Clemente de Souza, de 38 anos. A mulher foi encontrada enterrada em um chiqueiro, a poucos metros da casa em que vivia, no residencial Flores do Campo. O homem e a mulher que foram levados para a chácara na Zona Sul teriam executado a Angélica. Mas não seria só isso. Preliminarmente, a gente já sabe que trata-se de uma disputa por domínio regional do tráfico de drogas, ali na zona norte da cidade, e que uma morte foi sendo cobrada pela outra, que efetivamente ontem, o que a doutrina nacional afirma que estaria acontecendo ali um tribunal do crime. Os 2 sobreviveram e prestaram depoimento na delegacia de homicídios. Foram liberados logo na sequência. Confirmaram que na manhã de ontem, por volta das 10 horas, foram sequestrados por 3 indivíduos que estavam em um veículo preto, e dali foram levados para um outro veículo, e dali foram levados para essa chácara. Então, das 10 da manhã às 15 horas da tarde, eles permaneceram ali, sob o domínio dessa organização criminosa, sendo questionados com relação a essa morte ocorrida na semana passada. Os mortos no confronto com a polícia foram identificados como Kleber Aparecido dos Santos, Francisco Dias, Leonardo da Silva e Ana Paula da Silva, todos com idades entre 20 e 37 anos. Leonardo e Ana Paula eram irmãos. Uma mulher que também não resistiu seria Geise Vieira.
várias armas foram apreendidas com eles. E aí a gente encontra uma movimentação de facção criminosa cada vez mais próximo da gente, né? Porque você acompanha no noticiário, notícia do Rio de Janeiro, notícia de São Paulo, que isso é muito comum, esse tipo de tribunal do crime. Principalmente, a gente acompanha a polícia em São Paulo encontrando até cemitério clandestino, onde a facção criminosa faz esse tipo de tribunal e enterra ali mesmo os corpos. Agora, aqui em Londrina, acontecendo um tribunal do crime desse jeito, alugando uma chácara, cavando as covas, tirando a tentativa de tirar a vida desse casal para fazer esse tribunal do crime por conta de um outro assassinato, realmente chamam muita atenção. 5 bandidos mortos, a polícia segue nesse caso, a gente aguarda a identificação da 5ª pessoa envolvida, que seria a mulher que teria relação com o caso da morte no Flores do Campo. O Pedro está ao vivo comigo ainda? O Pedro continua ao vivo comigo, Pedro, porque a polícia ainda trabalha nessa ligação, só para a gente encerrar o assunto de todo esse tribunal do crime com a morte no Flores do Campo, com a morte que acontece então da Angélica, não é? Sim, Buganza, a investigação continua. O casal que iria ser morto, mas sobreviveu, ele continua sendo investigado, até porque, segundo aí o que tudo aponta, teriam responsabilidade da morte da Angélica, que aconteceu lá no Flores do Campo. Então, o grupo criminoso que ia matá-los morreu, e aí os 2 sobreviveram, mas aí deverão pagar em relação à justiça se realmente fizeram isso sobre a morte da Angélica.